Oi, pessoal. Na aula de hoje a gente vai começar aqui a falar sobre funções. Primeiro, para a definição de uma função, vou introduzir aqui um exemplo com o cálculo do perímetro de um quadrado. Temos aqui um quadrado, cada um dos lados mede L, então a gente sabe que o perímetro vai medir 4 vezes L, né? Então, se o lado aqui mede 1, o perímetro vai medir 4. Se mede 2 vai medir 8, 2,5 vai medir 10. Se o lado mede 3 vai medir 12. Se mede 4,1 vai medir 12,4 perímetro. E mais geralmente, se mede L, o perímetro vai ser 4L. Então a gente pode associar uma função que faz o seguinte. A gente chama de P essa função, P, que é o perímetro, que o P aplicado nesse L, que é o lado, quando a gente coloca o lado nessa função perímetro, a gente vai obter 4 vezes L, ou seja, o perímetro de fato, né? Então vamos lá para a definição. Então, se a gente tiver dois conjuntos, A e B, a gente disse que uma função que vai de A para B, essa função é uma regra que indica como associar a cada elemento de A um único elemento de B, ou seja, para cada um em A tem que ter somente um em B, não pode ter mais de um. Beleza, então a notação é a seguinte, a gente vai colocar isso aqui para dizer que a função é f de A em B, ou essa outra notação aqui, as duas representam a mesma coisa. E ler como sendo f é uma função de A em B. Então tá aqui, a gente tem o conjunto A, conjunto B, aí pega um ponto x aqui de A e leva no ponto y aqui de B. Então, no primeiro exemplo aqui, a gente quer determinar quais dos diagramas seguintes representam uma função. Lembra que para representar uma função, todo elemento do conjunto A tem que ser levado em alguém, e não podemos ter um elemento do conjunto A sendo levado em mais de um elemento do conjunto B. Então, vamos lá. Aqui a gente tem 2 sendo levado no 0, 3 sendo levado no 1, 4 sendo levado no 2 e o 5 sendo levado no 3. Então, isso aqui é uma função, né? Porque para cada elemento de A teve somente um elemento em B. Observe que sobraram aqui elementos em B, ninguém foi neles, mas isso não tem problema, pode sobrar elemento em B. O que não pode acontecer é sobrar elemento aqui em A, que não foi o caso. Aqui temos uma outra, né? Observe aqui que o menos 1 foi no 1, o 0 foi no 0 e o 1 foi no 1. O que aconteceu aqui? Cada um elemento de A está sendo levado em alguém e não teve um elemento de A sendo levado em dois números. Então, isso quer dizer que é uma função. Observe que não sobrou ninguém no item B, mas teve um cara que veio dois elementos nele. Isso pode acontecer tranquilamente. Pode chegar dois elementos em um cara em B. O que não pode é sair de A, um elemento de A e em dois caras diferentes em B. Isso não pode acontecer, mas nesse caso aqui pode, que é chegar dois elementos diferentes em B, em um elemento de B. Então, nesse item C, observe aqui que o 0, ele não está sendo levado em ninguém, né? Ele está aí sem ser levado em ninguém. Isso aqui não, então quer dizer que isso aqui não é uma função. Porque o 0 não está representado aí, não está sendo levado em ninguém. Aqui no item D também temos um caso em que não é uma função. Observe que todo mundo está sendo levado em alguém, né? Não sobra ninguém no item A. Mas temos um problema. Aqui no 4 e no 9, ele está indo para dois lugares. Isso não pode acontecer numa função. Cada elemento aqui em A tem que ir para somente um elemento em B. Então, isso aqui não é uma função. Por conta disso, do 9 e do 4. Não é função. Então, é assim que você analisa nesse diagrama se uma relação assim é uma função ou não. Aí a gente vai falar agora sobre domínio contra domínio imagem, que é as nomenclaturas formais desses conjuntos AB. Então vamos lá. Se a gente tem aqui uma função de A em B, o conjunto A ele vai ser chamado do domínio da função, a gente representa pela letra D.
O conjunto B é chamado de contradomínio da função, a gente representa pelas letras C, D. E se a gente pega um elemento x em A, o elemento y em B, tal que a f leva esse x no y, esse y é chamado da imagem de x pela f. Então, a gente escreve também como sendo f de x. Então, y vai ser igual a f de x. E y é a imagem de x, certo? Então, o conjunto de todos os y que são assim obtidos, ou seja, que são imagem de alguém do domínio, a gente chama de imagem. Então, a imagem é o conjunto dos caras que chega alguém neles, né? A função, tipo, você aplica a função em alguém e chega nesse cara. Então, esse cara está no conjunto imagem. Então, a imagem é um subconjunto do contradomínio aí, né? Subconjunto de B. Então, vamos lá. Se a gente considera aqui essa função f que vai de A em B, que ela pega um elemento x em A e leva em duas vezes x em B. E A e B são esses dois conjuntos aí. Então, para calcular essa função, a gente pega os elementos do domínio e calcula os valores da f, né? Primeiro aqui no zero, f de zero, observe que a lei de formação é pega x e transforma em 2x. Então, f de zero vai ser 2 vezes 0, que dá 0. F de 1 é 2 vezes 1, que dá 2. F de 2, 2 vezes 2, que dá 4. E f de 3 é 2 vezes 3, que dá 6. Então, a gente pode agora identificar o domínio. Então, lembra, o domínio é o conjunto A, então é 0, 1, 2, 3. O contradomínio é o conjunto B, então é 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E a imagem são os caras que são levados pela F, que chega alguém pela F nesses caras do contradomínio, né? Então, para analisar quem é a imagem, a gente pega aqui os números que são levados pela F. Então, é 0, 2, 4 e 6. Então, a imagem é 0, 2, 4, 6. E observe que 0, 2, 4, 6 são elementos de B, né? Então, sempre isso vai acontecer. A imagem sempre vai estar contida no B, que é o contradomínio. Então, pelo diagrama, a gente consegue aqui representar o domínio, o contradomínio e a imagem, né? O domínio vai ser o A, então tudo isso aqui. O contradomínio vai ser o B, então é tudo isso aqui. E a imagem vai ser os caras que está chegando alguém neles, né? Então, só chega alguém aqui no 0, no 2, no 4 e no 6. Então, isso daqui é a imagem. Está aqui representado. Então, o 1, 3 e o 5 aqui, nesse caso, ele ficou fora da imagem, né? Ele está no contradomínio, mas não está na imagem. Então, vamos aqui fazer estudo do domínio de uma função real. A gente vai dar aqui algumas funções e a gente vai tentar calcular qual vai ser o domínio máximo dessas funções. Então, no primeiro exemplo aqui, eu tenho a função f de x igual a 1 sobre x. Para calcular o domínio, a gente procura números que a função pode ser calculada. Então, quando tiver uma fração, qual a única forma da gente não poder calcular uma fração? Quando o denominador é zero, né? Então, se a gente pegar o denominador aqui, que é x, ele tem que ser diferente de zero, né? Para essa fração fazer sentido. Então, isso quer dizer que meu domínio vai ser quem? Vai ser todos os reais menos os números em que a fração é zero. O denominador é zero, então menos o zero. Então, isso será meu domínio, somente isso. Aqui no item B, mesma coisa. Tem uma fração, então o meu denominador tem que ser diferente de zero. Então, x menos 5 tem que ser diferente de zero. Então, isso quer dizer que o x tem que ser diferente de 5. Então, meu domínio vai ser todos os reais menos esses caras que anulam o denominador. Então, menos os 5. Certo? Que é a mesma coisa. O x ao quadrado menos 6x mais 5 tem que ser diferente de zero. Então, achando aqui as raízes desse x ao quadrado menos 6x mais 5, fazendo aqui, vai ser 1, x1 é 1, x2 é 5. Então, tem que ser diferente desses dois caras, né? Porque se você coloca aqui, eles são raiz, vai dar zero. Aqui eu calculei de cabeça, mas vocês podem fazer por Bhaskara. Então, minha solução, ou seja, meu domínio, vai ser igual a todos os reais, menos esses números aí, que é 1 e 5. E agora a gente tem um novo exemplo, quando aparece uma raiz. Quando aparece uma raiz, lembra que a gente não pode tirar a raiz de um número negativo.
Então, o que está dentro da raiz tem que ser maior ou igual que zero. Então, a gente coloca essa condição. 3 menos x tem que ser maior ou igual que zero. Então, e a gente resolve isso aí. Resolvendo aqui, vai ficar x menor ou igual que 3, né? Então, o nosso domínio vai ser o quê? Vai ser o intervalo de menos infinito a 3 fechado, né? Então, fechado aqui. Beleza, então esse será nosso domínio. E aqui no item C, aqui no item E, na verdade, a gente tem a combinação dos dois, né? De uma fração e de raiz. Então, pela condição da raiz, a gente tem que ter 7 menos x. Isso aqui tem que ser maior ou igual que zero. E o x menos 2 deveria ser maior ou igual que zero, né? Mas como está no denominador, ele tem que ser diferente de zero, né? Pela condição da fração. Então, a gente tira esse igual aqui. Então, fica só maior. Então, lembra, quando está no denominador, não é maior ou igual que zero. Tem que ser maior que zero, porque no zero não pode acontecer, né? Porque aí o denominador ia zerado, que não está definido nos números reais. Então, resolvendo aqui, vai ficar o quê? Vai ficar x menor ou igual que 7. E aqui fica x maior que 2. Então, isso quer dizer que o nosso domínio vai ser o quê? Vai ser o intervalo que vai do 2 até o 7, aqui fechado e aqui aberto. Então, esse aí vai ser o nosso domínio. Tá. Agora vamos para os gráficos de uma função. A construção do gráfico. Então, para a construção de um gráfico de uma função, o que a gente vai fazer? A gente vai seguir esses passos. Primeiro, a gente constrói uma tabela com alguns valores de x e calcula o valor da f de x. Então, a gente vai ter o pazinho aqui x, f de x, né? Então, a gente vai associar esse pazinho com um ponto no plano. Então, a gente vai fazer isso várias vezes para vários valores diferentes de x, achar vários pontos no plano e depois só ligar para fazer o gráfico. Então, é assim que a gente vai fazer o gráfico de uma função. Primeiramente, essa vai ser a forma que a gente vai fazer. Bem no braço mesmo. Escolher alguns pontos e desenhar o gráfico. E antes disso, a gente vai aprender a determinar o domínio e a imagem de uma função sabendo só o gráfico. Então, esse macete aqui é bem interessante, porque ó, se a gente tem aqui o gráfico aqui de uma função, por exemplo, esse traço aqui é o gráfico. Para a gente saber quem é a imagem, quem é o domínio, a gente faz o seguinte. A gente pega aqui o início do gráfico e o final dele. Então, os extremos, na verdade, o ponto mais alto e o ponto mais baixo. Então, tá aqui o ponto mais alto e o ponto mais baixo. O ponto mais alto aqui é o 5 e o 2. O ponto mais baixo no caso, 2, 5, né, o ponto. E o ponto mais baixo é 4, 1. Então, beleza. Se a gente unir aqui agora esses elementos, pegar aqui o intervalo no x e unir aqui, pegar o intervalo no y, esse intervalo no x vai ser exatamente o domínio e esse intervalo no y vai ser exatamente a imagem. Então, essa é uma forma bem prática de você identificar quem é a imagem, que é o domínio de uma função, sabendo somente o gráfico. Então, tá aí um macete legal. Então, aqui é um outro macete, é para você saber se um conjunto de pontos é ou não o gráfico de uma função. Então, para isso, a gente vai utilizar o teste da reta vertical. O teste da reta vertical diz o seguinte: se você pegar um conjunto de pontos e for traçando retas verticais nesse conjunto, se essas retas verticais tocam somente em um ponto, então quer dizer que esse conjunto de pontos é o gráfico de uma função. Por exemplo, se a gente tiver esse traço aqui, esse traço aí. Se a gente traçar retas verticais aqui, eu tracei 1, 2, 3. Observe que sempre só está tocando em um ponto, né? Sempre só está tocando em um ponto. Sempre em um ponto. Então, isso quer dizer que isso daqui, esse traço, é uma função. Ou seja, é o gráfico de uma função. Eu vou até colocar, é gráfico de função. De função. Mas aqui nesse outro exemplo, se a gente pegar uma reta aqui, vertical, toca aqui em 2 pontos, né?
Então, quer dizer que isso daqui não é um gráfico de função. Então, o teste da reta vertical vai nos ajudar a decidir se uma curva aqui é ou não o gráfico de uma função. Então, vamos lá. Vamos aqui construir o gráfico de uma função. O gráfico da função f de x igual a menos x quadrado. Então, para isso a gente vai fazer uma tabelinha aqui, né, com o valor do x e o valor do f de x. E vamos selecionar alguns valores. Então, vou selecionar aqui o menos 2, menos 1, 0, 1, 2. Esses aí são suficientes já para a gente desenhar. Então, se eu pegar o menos 2, o f de x vai ser menos 2 ao quadrado, né? Que isso aqui dá menos 4. Eu estou só aplicando aqui o valor da f, né? Então, no menos 1 vai ser menos 1 ao quadrado, que isso aqui dá menos 1. No 0 vai ser menos 0 ao quadrado, que isso aqui vai dar... Isso aqui vai dar 0 ao quadrado, dá 0, né? Aqui vai ser menos 1 ao quadrado, que dá menos 1. E aqui menos 2 ao quadrado, isso aqui vai dar menos 4. Então, já temos aí alguns valores, alguns pontos. Então, vamos identificar esses pontos aqui no plano. Vou desenhar aqui. Aqui é o x. E aqui é o y. Observe que a parte do y eu desenhei a parte negativa maior, porque todos os y que apareceram aí foram menores que 0, né? Então, eu vou representar aqui. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Aqui, o x vai de menos 2, menos 1, menos 2, menos 1, ou 1, 2, tá. Então, primeiro ponto aqui é menos 2, x é menos 2 e y é menos 4, né? Então, menos 2 e menos 4. Então, isso aqui. O outro é x menos 1 e y menos 1. Então, menos 1, menos 1. O outro é x é 0 e y 0. Então, aqui. O outro é x1 e y menos 1. Então, tá aqui. O outro é x é 2 e y menos 4. Então, tá aqui. E agora, para obter o gráfico, a gente só meio que liga esses pontos aqui. Então, vai ser algo assim, né? Ó. Opa. Ficou muito bom, não. Opa, ficou mal desenhado aqui porque eu coloquei um ponto errado. Então, o terceiro ponto é 2 e menos 4, né? O último ponto aqui. Então, seria aqui. Tá, então a gente une aqui. Então, observe que isso daí é uma parábola, né? Com cavidade voltada para baixo. Mais tarde a gente vai ver mais detalhes porque deu isso aí. Mas, enfim, esse seria o gráfico da nossa função f de x igual a menos x quadrado. Agora vamos aqui fazer um estudo das funções pares e ímpares. Uma função par é quando acontece isso aqui. Se a gente calcular f de x e o f de menos x, vai dar a mesma resposta. Então, isso daqui nos diz que o gráfico de uma função que tem essa característica, o gráfico vai ser simétrico em relação à origem. Ou, na verdade, em relação ao eixo y. Em relação ao eixo y. Então, quando a gente for desenhar o gráfico, por exemplo, aqui, a função f de x igual a x quadrado. Primeiro, vamos ver se ela é uma função par. Para saber se é uma função par, a gente pega o f de menos x, né? Então, o f de menos x vai ser o quê? Menos x ao quadrado, né? Só que menos x ao quadrado é x ao quadrado, porque o sinal de menos ele soma aí já que está elevado ao quadrado. Então, x ao quadrado é quem? É o f de x. Então, a gente concluiu aqui que f de x de menos x é igual a f de x. Então, isso quer dizer que f é par. Então, analisando aqui o gráfico da função f de x igual a x quadrado, lembra que é uma parábola? Só que nesse caso aqui vai ser para cima porque o sinal é positivo. Então, se você for observar aí, de um lado do lado esquerdo do eixo y e do lado direito do eixo y, é a mesma curva. Se vocês forem olhar, você pode, meio que o y é um espelho aí dessa curva.
Então, é isso que eu quis dizer, que o gráfico da f ele é simétrico em relação ao eixo y, que o eixo y funciona como espelho aí nesse gráfico. Então, as funções pares têm essa característica, o que está de um lado esquerdo e do lado direito é a mesma coisa. Agora a função ímpar. A função ímpar é quando acontece o seguinte, a gente calcula o f de menos x e o resultado dá menos f de x. Então, nesse caso, o gráfico ele vai ser simétrico em relação à origem. Então, o espelho aqui nesse caso vai ser a origem. Então, vamos lá, vamos decidir se a função f de x é igual a x ao cubo é par ou ímpar. Ou nenhum dos dois, né? Pode acontecer de não ser nenhum dos dois. Então, calculando aqui o f de menos x, vai ficar menos x ao cubo. Aí, resolvendo aqui, vai ficar menos 1 ao cubo vezes x ao cubo. Mas menos 1 ao cubo fica menos, né? Menos x ao cubo. Isso aqui é a mesma coisa que menos f de x, né? Já que f de x é x ao cubo. Então, isso quer dizer que a função f é ímpar. Pegando aqui o gráfico dessa função, o gráfico da função x ao cubo vai ter a seguinte aparência. Mas aqui, passa pela origem e sobe. Se você vai olhar esse pedaço aqui e esse pedaço aqui, ele é a mesma coisa se você espelhar aqui na origem. Então, você joga para o outro lado espelhado que vai dar a mesma coisa. Então, temos aí que essa função ela é simétrica em relação à origem. Agora aqui as funções crescentes e decrescentes, como o nome já diz, é a função crescente se quando eu cresço x, o y também cresce, ou seja, x1 é menor que x2, o fx1 é menor que o fx2. E ela é decrescente que se eu cresço x, o y diminui. Então, aqui vai estar um exemplo que pede para analisar onde a função é crescente e onde é decrescente. Então, nesse primeiro pedaço aqui, do menos 6 ao menos 3, ela é crescente, né? Aqui nesse primeiro pedaço. Agora, nesse outro pedaço aqui, que vai do menos 3 ao 3, ela é decrescente. Agora, nesse outro pedaço, que vai do 3 até o 9, ela volta a ficar crescente. Então, é bem fácil pelo gráfico de analisar se uma função ela é crescente ou decrescente. Agora aqui temos as funções injetivas, sobrejetivas e objetivas. Então, começando aqui pela função injetiva. Uma função injetiva, ela é uma função injetiva quando, se você pega dois valores aqui na imagem sendo iguais, então os valores no domínio têm que ser iguais também. Isso quer dizer o seguinte, isso quer dizer que para cada valor de x, na verdade não pode chegar dois valores diferentes de x, chegar no mesmo y. Lembra que isso pode acontecer numa função, né, de dois valores diferentes de x chegar no mesmo y, não tem problema, é uma função, mas se isso acontecer, a função não é injetiva. Para a função ser injetiva, para cada valor de x tem que ter somente um valor lá em y. E esse valor de y não pode ter mais outro valor de x chegando nele. Então, aqui tem os nossos exemplozinhos. Aqui, nesse caso, para cada valor de x só teve um valor aqui em y, e para cada valor de y só teve um valor em x lá chegando, dos que chegaram, né, aqui nesses três. Então, essa função é injetiva. Nesse outro exemplo, a gente tem esse pontinho aqui, esse valor aqui no contradomínio, que tivemos dois valores de x aqui diferentes chegando nele. Então, isso pode acontecer como uma função, isso aqui é uma função, mas isso aqui não é uma função injetiva, então ela não é injetiva por conta disso. Teve um valor aqui que chegou dois caras diferentes dela. Então, isso não pode acontecer na função injetiva. E temos agora a regra da reta horizontal. Essa regra da reta horizontal, lembra que a regra da reta vertical era para decidir se um gráfico era de fato o gráfico de uma função. Agora, a regra da reta horizontal é para decidir se o gráfico de uma função, essa função ela é injetiva ou não. Então, para fazer isso, a gente faz o seguinte. Se no gráfico da função a gente passa uma reta horizontal e toca em dois pontos, como aconteceu aqui nesse primeiro exemplo, então essa função ela não é injetiva. Não pode tocar em dois pontos para ela ser injetiva. Então, tocou em dois pontos, não é injetiva. Agora, nesse outro exemplo, a gente tem aqui esse gráfico aqui. Se a gente passar retas horizontais,
sempre vai tocar em um ponto aqui, né? Tocou aqui, tocou aqui, tocou aqui. Então, sempre em um ponto. Então, quando isso acontecer, a função ela vai ser injetiva. Então, vamos lá. Neste exemplo, ele quer verificar se essa função f que vai de R em R, ela é injetiva ou não. Então, lembra lá que a gente fazendo um gráfico aqui, atribuindo alguns valores, né? A gente atribui alguns valores aqui a essa função, a gente vai obter o seguinte gráfico. Aqui, então vai ser x quando a dispersão é 0, tá, vai ser menos 1. Então vai ser mais ou menos assim, o gráfico dessa função, certo? Beleza. Então eu quero saber se ela é injetiva ou não. Eu uso o teste da reta horizontal, né? Pelo teste da reta horizontal eu passo aqui uma reta horizontal, vai tocar em 2 pontos. Então essa função ela não é injetiva. Aqui eu vou colocar entre parênteses, usando o teste da reta horizontal. Agora vamos para funções subjetivas. Função subjetiva, a grosso modo, é quando lá nesses desenhos do diagrama não sobra nenhum ponto no contradomínio. Então, todo ponto do contradomínio chegou alguém nele. Então, em outras palavras, é quando a imagem é todo o contradomínio. Então, não sobra ninguém. Então, o primeiro exemplo aqui, ó, no contradomínio a gente tem esses 3 pontos. E nesses 3 pontos tem alguém chegando nele. Então, isso quer dizer que o domínio, ou que o contradomínio, é igual à imagem. Então, a função é subjetiva. E neste segundo exemplo aqui, tem esses 2 pontos aqui que não está chegando ninguém neles, né? Então, quer dizer que a imagem não é tudo. Então, tem esses 2 sobrando. E quando isso acontece, a função não é subjetiva. E por fim, agora a gente tem a função objetiva, ou correspondência biunívoca, que é simplesmente, a função vai ser objetiva se ela for injetiva e subjetiva, ou seja, se acontecer as duas coisas ao mesmo tempo. Então, temos aqui alguns exemplos. Essa função aqui, ó, para saber se é objetiva, a gente vai analisar se é injetiva e se é subjetiva, né? Então, vamos lá. Primeiro, vamos analisar se ela é injetiva. Se ela é injetiva se não está chegando 2 caras diferentes aqui em algum dos y, né? Em algum cara do contradomínio. Nesse caso não, né? Só está chegando um de cada, então ela é injetiva. Ela é subjetiva também porque não está sobrando ninguém, né? Está todo mundo preenchido. Então ela é subjetiva também. Então quando acontecem as duas coisas ao mesmo tempo, ela é bijetiva. Então esse primeiro exemplo, a função é bijetiva. Nesse outro exemplo aqui, ela é injetiva porque está chegando só um no máximo, né, em cada um aqui, mas ela não é sobrejetiva. Não é sobrejetiva por quê? Porque sobrou um cara aqui, né? Então, se ela não é sobrejetiva, falhou em algum dos pontos, então ela não é objetiva, né? Beleza, vamos para o próximo. Aqui, temos esse ponto aqui que está chegando 2 caras diferentes nele, né? Então, não é injetiva. Porque tem um ponto aqui chegando 2 caras nele. Mas aí todo mundo tá sendo preenchido, né? Tá chegando sempre alguém em todo mundo no contradomínio. Então ela é sobrejetiva. Mas como ela não é injetiva, então não é bijetiva. E nesse último exemplo, a gente tem aqui um cara que está chegando 2 elementos nele. Então não é injetiva. E tem cara sobrando também, não está chegando ninguém nele. Então não é sobrejetiva. Então, por um motivo maior, não é bijetiva. Então, a única forma de ser objetiva é quando acontecem as duas coisas ao mesmo tempo, né? De ser injetiva e subjetiva, como aconteceu aqui nesse primeiro exemplo. Certo.
Então, agora nesse exemplo, a gente vai analisar se cada uma das funções aqui abaixo é injetiva, sobrejetiva e ou objetiva, né? Então, primeiro exemplo aqui, a gente tem uma função f de x igual a 3x. Fazendo o gráfico aqui dela, a gente sabe que o gráfico vai ser uma reta. Passando aqui pela origem, né, já que 0, 0, é só escolher alguns pontos e verificar. Então, o gráfico vai ser mais ou menos isso. E se você for observar, o domínio vai ser a imagem, na verdade, primeiro eu vou pegando a imagem, que vai ser tudo isso aqui, né, já que a reta vai de menos infinito a mais infinito, ela vai do começo aqui ao fim. Então, a imagem vai ser igual ao contradomínio, que vai ser os reais. Então, isso aqui vai dizer que ela é sobrejetiva. E pelo teste da reta horizontal, ó, na testa horizontal, só toca um ponto aqui, né, no gráfico. Então, isso quer dizer que ela é injetiva. E como ela é injetiva e subjetiva, ela é bijetiva. Então, quando o gráfico é uma reta, ela vai ser bijetiva. E quando o domínio e o contradomínio são os reais, né? Aqui acontece a mesma coisa. A gente tem aqui o gráfico de uma reta, x mais 1. Vai ser mais ou menos isso aqui. Novamente, a imagem vai ser igual ao contradomínio, que é todos reais. Então, isso implica que é sobrejetiva. E ela vai ser injetiva pelo teste da reta horizontal, né? Você passa a reta horizontal, você vai tocar em um ponto. E é injetiva. Portanto, ela vai ser bijetiva. E por fim aqui, a gente tem a f que vai de r em r+, que é x², então o gráfico é isso aqui. Agora observe que a imagem aqui só vai ser a parte positiva, né? Porque a gente pega o ponto mais baixo aqui da parábola e o ponto mais alto que não tem, já que a parábola sobe sempre, então é tudo isso aqui, ou seja, do 0 para cima. Então isso quer dizer que a imagem é igual ao R+, né? E se você olhar aqui, o contradomínio da função aqui é o R+ também. Então isso quer dizer que a função é sobrejetiva. E pelo teste da reta horizontal, toca aqui em 2 pontos, né? Então isso quer dizer que ela não é injetiva. Então isso quer dizer que não é bijetiva também. Agora vamos falar aqui de função composta. Função composta, a gente vai precisar de duas funções. A gente tem aqui as funções f de a em b e uma outra função de b em c, ou seja, começando no contradomínio da primeira. Então a gente define função composta como sendo esse g bola f, que vai do domínio de uma até o contradomínio da outra, que a gente define da seguinte forma: g bola f vai ser a g aplicada na f. Graficamente aqui, a gente tem primeiro aqui a f que leva x na f de x, e tem a g que leva f de x na g de f de x. Então a g bola f vai pegar diretamente o x e levar logo para o g do f de x. Então na prática, para calcular esse g bola f, a gente faz o seguinte. Eu quero calcular aqui o g bola f de x, né? Que isso aqui é exatamente o g de f de x. Então, a gente vai calcular o g. Quem é a f de x? A f de x é 3x menos 2. Então, a gente vai calcular a g de 3x menos 2. Mas quem é a g? A g é 4x mais 1, né? Então, no lugar do x, a gente vai colocar 3x menos 2, que é o que está aqui dentro. Então, vai ficar 4 vezes 3x menos 2
mais 1. E aí só resolver. Então vai ficar 12x menos 8 mais 1, que é igual a 12x menos 7. Então essa função aqui é a g bola f. E finalizar aqui, a gente vai falar aqui das funções inversas. Então, se a gente tiver uma função que ela é bijetiva, a gente pode calcular a função inversa dela, que é uma função g, que agora vai, se a f vai de a para b, a g vai de b para a, e ela é definida da seguinte forma: se a gente sabe que a f de a é b, então a gente define a g de b como sendo a, ou seja, o caminho inverso mesmo da função f. Então, para calcular, a gente representa a inversa da f como a f a menos 1, né? Então, para calcular a função inversa, a gente vai seguir esses passos aqui. Primeiro, a gente vai escrever y igual a f de x. A gente vai isolar o x. E depois vai trocar o x pelo y. Só esses 3 passos. E aí a gente vai conseguir automaticamente a inversa da f. Então, vamos fazer isso para este exemplo aqui. A gente tem f de x igual a menos 3x mais 5. Então, primeiro passo, trocar f de x por y. Então, fica y igual a menos 3x mais 5. Segundo passo, isolar o x, né? Então, vai ficar vai ficar 3x igual a menos y mais 5. Então, vai ficar x igual a menos y mais 5 sobre 3. E a parte final aqui é trocar o y por x de novo. Então, vai ficar y igual a menos x mais 5 sobre 3. E no finalzinho aqui, a gente troca esse y agora pelo f a menos 1 de x. Então, isso aqui vai ser igual a menos x mais 5 sobre 3. Então, essa vai ser a função inversa. Ou seja, dada uma função, fazendo esse espaçozinho, a gente encontra a função inversa. E uma coisa interessante sobre as funções inversas é que o gráfico da função inversa é fácil de calcular se você sabe o gráfico da função f. Então, se a gente sabe que o gráfico da função f, por exemplo, aqui foi esse traço aqui, para desenhar o gráfico da função f a menos 1, a gente faz o seguinte: a gente traça aqui essa reta, passando pela origem, cortando o primeiro e terceiro quadrante ao meio. Então, o gráfico da f a menos 1 vai ser o gráfico espelhado dessa função f. Então, o espelho aqui, como se essa reta tracejada fosse um espelho, então seria basicamente esse traço aqui. Então, esse traço aqui, que é o traço espelhado aqui da f, vai ser o gráfico da f a menos 1. Então, aqui a gente finaliza essa aula de funções, e na próxima aula a gente vai ver brevemente alguns tipos de funções que a gente já viu no decorrer do curso, e agora vai ver algumas propriedades e os gráficos.